Boa noite a todos. A equipe de Heitor apresentar sua parte na 3, ele vai estar apresentando aí o conteúdo para vocês. Eu vou deixar minha câmera desligada para ficar livre aí. Aí quem for apresentar, abre a sua aí. Bom, boa noite, né? O nosso grupo ficou com segmentação e cianetação. Nessa primeira parte aqui, a gente vai apresentar primeiramente segmentação e posteriormente cianetação. Bom, eu coloquei esse mapa aqui no início, é só mais para dar o norte, é só para fazer um resumo mesmo do que vai ser falado a seguir, né? Que basicamente segmentação é um tipo de tratamento termoquímico que visa aplicar a peça. Deixa eu colocar aqui o laserzinho. Pronto. Tratamento termoquímico que visa aplicar à peça o enriquecimento superficial com carbono, no caso aqui por meio da difusão. Esse processo pode ser realizado em aços de baixo carbono, né? Que podem ser ligas ou não. Onde haja a necessidade de aumentar a dureza do material, a resistência à fadiga e também a cargas excessivas, grandes cargas, na verdade. E também é dividido aqui em alguns tipos, né? A sólida, gasosa, líquida, a vácuo e a plasma. Cada uma será explicada melhor um pouco mais para frente, né? Cada uma com sua característica e suas vantagens e desvantagens. Bom, aqui alguns tópicos, né, que vai ser abordado aí no slide. Conceitos e características e tipos de segmentação. Bom, o que é segmentação? Segmentação é um tratamento termoquímico que consiste em se introduzir carbono na superfície do aço com o objetivo de se aumentar a dureza superficial do material, permitindo uma alta resistência ao impacto e à corrosão. Geralmente, né, esse processo é realizado em peças com um baixo teor de carbono, variando ali entre 0,2% e 0,3%. E para a realização do processo, a peça é envolvida em um meio rico em carbono, né, normalmente carvão, sendo aquecida durante determinado período de tempo a uma temperatura específica. Essa temperatura faz com que os átomos de carbono sejam transferidos para a superfície da peça, melhorando assim suas propriedades. É óbvio que depois a peça deve ser temperada, mas isso fica mais claro quando for explicar cada tipo. Mas o intuito é aumentar a dureza e manter o núcleo na mesma composição e tenacidade. Aqui de novo os tipos separados: segmentação sólida ou em caixa, pode ser chamada assim também, segmentação gasosa, líquida, a vácuo e a plasma. Bom, primeiro a segmentação sólida. Neste tipo de segmentação, a peça é colocada em uma caixa de aço, contendo substâncias ricas em carbono, né? No caso aqui eu utilizo carvão. Em seguida, a peça é levada ao forno a uma temperatura em torno de 930 graus Celsius, durante o tempo necessário para a obtenção da camada desejada. Depois, submete-se a peça à têmpera. Aqui um desenho para ilustrar, né? No caso, a segmentação sólida é bem lenta e requer algumas horas de permanência acima da zona crítica, né? Que fica em torno de 900 a 1000 graus Celsius. É uma segmentação que é mais utilizada em laboratório, em universidades, enfim. Porque como eu posso dizer,
é mais artesanal de ser feito, né? Comercialmente falando, é um processo bem restrito, justamente porque na cementação sólida é inviável o ajuste do potencial químico do carbono, né, no caso. Não tem muito controle, havendo um risco muito grande de cementação excessiva, inclusive formação de cementita, né, que causa trincas no acabamento superficial. Bom, agora algumas vantagens aí, né? O Alisson vai falar um pouco mais para a gente aí. Boa noite, pessoal. Como o Heitor falou sobre a cimentação sólida, ela é uma cimentação que é mais usada em laboratórios de universidades, ou também em algumas ferramentarias que algumas pessoas usam também, né? E nesse tipo de cimentação, como ele falou, a peça é colocada dentro de uma caixa de aço, e contém substâncias ricas em carbono. Também eles usam carvão de lenha, coque, o carbonato de cálcio e também com óleo de linhaça. Vou falar um pouco das vantagens, que ela permite a maior variedade de fornos. Então, não importa o forno que seja usado, né, pois está sendo montada em uma caixa de aço, então vários tipos de fornos são utilizados. Também ela diminui a tendência ao empenamento. As peças também são facilmente usinadas após o resfriamento lento. Então, essas peças elas podem ser usinadas, tendo facilidade no processo, por ser um material barato também, né? O carvão, o coque e o óleo de linhaça. Também são peças ideais que necessitam de um resfriamento lento. É ideal para peças que necessitam de resfriamento lento, na verdade. E as desvantagens também, né? A camada dela é imprecisa, ela não é uma camada contínua em toda a peça, e é meio desproporcional com a variação de espessura. Não permite um controle do potencial de carbono. Não é recomendada para a têmpera direta, porque ela tem dificuldades, né? A pessoa possui dificuldades para poder tirar do forno e colocar e jogar na têmpera. E é um processo mais lento para poder ser feito, né? O aquecimento e resfriamento do conjunto da caixa da peça. Como a pessoa pega uma caixa já com as peças dentro, então ela vai ter que aquecer toda a caixa, todo o volume de carvão, de lenha, ou o que foi colocado para gerar carbono. Então, faz com que o processo seja demorado comparado às outras técnicas de cimentação, né, que vai ser discorrido ao longo da nossa apresentação. É isso. Obrigado. Bom, agora falar um pouco da cimentação gasosa, né? É um processo mais eficiente, pois permite cimentar as peças com maior uniformidade e com economia de energia. Usa normalmente um gás carburante, né, que pode ser um gás natural, propano, etc., mais um gás diluente, para manter a pressão constante. Aí pode ser o N2, CO2. A temperatura varia de 850 a 950 graus Celsius, e após a cimentação, o aço é temperado em óleo. Aqui só para representar um forno, né? Cimentação gasosa, né? Nesse caso aí, ela é muito empregada na indústria, pois possibilita o controle do potencial de carbono, né? Diferente da cimentação sólida. E é um processo que normalmente é feito em fornos de grandes proporções. Então, se consegue fazer um volume grande de peças, que acaba diminuindo o custo total do trabalho. Agora, algumas vantagens e desvantagens da cimentação gasosa que a Carla vai falar para a gente. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Sim. Dá sim. Uma vantagem da cimentação gasosa em relação à sólida é que a camada cimentada é bem mais uniforme, devido ao maior controle da difusão do carbono.
Então, controla melhor a espessura da camada cementada. Como se tratasse de jatos, é uma tubulação com jatos de gás e controle da temperatura, cria-se aquela atmosfera que é muito mais controlada. Pode ser utilizada para peças um pouco menores. A mistura carbonizante é mais estável, pois é aplicada, já falei, na atmosfera controlada, né? E também os gases exteridos também são controlados. Como já sabemos, né, a alta temperatura proporciona a reorganização dos átomos nos arranjos cristalinos. Isso faz com que os átomos de carbono penetrem nas lacunas e espaços intersticiais. O processo de fermentação gás é bem mais rápido que o processo sólido, não só pela rapidez ali da própria aplicação do carbono, como também na posterior têmpera, porque pode ser feita logo em seguida, até mesmo no próprio equipamento em que ocorreu a inserção do carbono, que no caso da fermentação sólida é necessário o resfriamento, é mais demorado para ficar pronta a peça. A temperatura, ou a têmpera, no caso, é um resfriamento que vai consolidar a consistência, mergulhando a peça em óleo, como o Heitor já falou. Também a fermentação a gás é um processo mais limpo, porque na fermentação sólida, né, tem o carvão, causa mais sujeira. Ali só com os gases fica um processo bem mais limpo. Tudo isso é controlado através de um equipamento mais sofisticado que os utilizados na fermentação sólida. Isso é uma desvantagem, né? Que é a necessidade de uma aparelhagem mais complexa, e também o custo é maior por causa dessa aparelhagem que é mais cara, e também o custo com a mão de obra, porque os operadores são bem mais qualificados que na fermentação sólida. E sem contar também que exige um cuidado com a segurança, né? Por isso também a necessidade desses operadores terem muito cuidado, porque muitas vezes os gases são tóxicos, né? Pronto, é isso. Aí, como fala aí, o controle não é só da temperatura, né? Dos gases também. Então, se torna mais complicado, né? O processo. É isso aí. Bom, agora chegamos na parte da cementação líquida, né? A cementação líquida é um processo termoquímico de introdução de carbono no aço a partir de sais ricos em carbono. Os aços a serem cementados devem possuir baixo teor de carbono, de modo que, quando aquecidos, a temperatura de austenitização, o carbono do meio líquido possa reagir e difundir na superfície das peças. No caso, aí, a temperatura deve ser entre 930 e 950 graus Celsius. Aqui são a representação da cementação líquida. Neste caso, a superfície do aço fica enriquecida de carbono, até uma profundidade perfeitamente pré-estabelecida, ou seja, tem um controle, permitindo assim sua têmpera posterior no mesmo equipamento, né? Para aumento de dureza superficial e resistência ao desgaste. Primeiramente, né, as peças são pré-aquecidas a mais ou menos ali 400 graus Celsius, para eliminar toda a água e evitar um choque térmico. Depois, resfria-se a peça em salmoura com 10 a 15% de cloreto de sódio. Agora, algumas vantagens aí que a Inara vai falar para a gente. Boa noite. As vantagens da cementação líquida, que é a profundidade de penetração em tempo curto, proteção efetiva contra descarbonetação, que é quando não tem a presença do oxigênio, pois ele roubaria o carbono da superfície do aço. Também a operação contínua, e as desvantagens são alta toxidez dos cianetos, que o cianeto é tóxico, né? E necessita de limpeza posterior, que é para evitar a contaminação do cianeto.
eu ia falar um pouco também aqui, eu ia falar mais um pouco, só que o Heitor falou aqui que eu ia falar, então não tenho que falar mais não. É isso. Sorry, Nara, sorry. Vamos andando. Gente, mas pode reforçar, não se preocupe não, Inara, porque algumas coisas aqui eu ia falar, eu falei, não, vou deixar para falar no final, tanto que Carla me contemplou a fala do que eu complementaria. Então, pode repetir, reforçar, porque é muito importante esse processo de tratamento termoquímico, porque isso cai lá na A2 de vocês. Então, Então, é de muita vantagem. Pode reforçar, não tem problema, Inara. tá. Ai, professor, tô nervosa, calma. Tá, eu tô Eu ia calmo, eu tô falar, calmo, eu tô calmo. eu ia falar que também é importante lembrar que esse banho de sal, ele se encontra na temperatura mais alta, então há todo um processo prévio nessas peças, que primeiro há uma decapagem nesse material, depois se lava e aquece ele a uma temperatura prévia de uns 400 graus, é o que o Heitor falou. Isso para que não tenha um choque térmico muito grande ao sair de um aço que está na temperatura ambiente para um banho de sal que está a uns 900, 950 graus Celsius, né? Então, a gente faz esse pré-aquecimento. Após isso, a gente faz um resfriamento em salmoura com 10 a 15% de cloreto de sódio ou em óleo de têmpera. Então, fiz a lavagem, depois fiz o pré-aquecimento, depois eu faço a imersão do banho de sal, tiro do banho de sal e já faço a minha têmpera. E esse é o processo. É isso. Melhor que o meu, Nara. Também achei. Aí, né? Ai. Agora sim. Agora vem a cimentação a vácuo, né? Essa tem um pouquinho mais de coisa, né? É um pouquinho mais complicada também, mas enfim. É um processo relativamente novo, né? Sendo introduzido em escala comercial em 1970. As peças são introduzidas no forno, onde se processa a vácuo. Em seguida, a temperatura é elevada na faixa de 925 graus Celsius, né? A 1040 graus Celsius, em que a austenita fica rapidamente saturada de carbono. Introduz-se, então, um fluxo controlado de hidrocarbonetos gasosos, que aí pode ser o metano, o propano ou outro gás, em uma pressão entre 1,3 kPa e 26,6 kPa. O gás, ao entrar em contato com a superfície do aço, desprende vapor de carbono, depositando uma camada muito fina de carbono na superfície do material. Esse carbono é imediatamente absorvido pelo aço até o limite de saturação. Aqui é a representação do forno, né, a vácuo, né? Depois, né, desse processo que eu falei, o fluxo de gás é interrompido e as bombas de vácuo que estão operando durante todo o processo retiram o excesso de gás e então é preenchida com gás nitrogênio. Neste momento, começa a segunda fase desse processo, né, que é chamada de ciclo de difusão controlada, onde se atingem ali os desejados teores de carbono e de profundidade da camada cementada. Esse processo aí oferece uma melhor uniformidade e um controle mais preciso da camada cementada em comparação à cementação gasosa, por exemplo. Além de evitar a oxidação, as peças assim cementadas são menos suscetíveis à formação de óxidos, microfissuras, descarbonatação e alguns outros defeitos aí. Na verdade, elas saem mais limpinhas, né? Em relação à gasosa, né? Ela vai Isso. sair... Agora, algumas vantagens aí da cementação a vácuo, né? Que a Keila vai falar para a gente. O processo de cementação a vácuo, ele garante uma repetitividade, já que é estabelecida os parâmetros de temperatura, pressão e duração de tratamento, em quantidade de gás injetado. A repetição dos resultados obtidos é elevado. Além disso, ele garante uma uniformidade de profundidade da cementação em todas as peças da carga. Outra vantagem desse processo é a flexibilidade, podendo ser criada receita ou fórmulas específicas para cada componente, né? As vantagens são a eliminação da oxidação,
obtida através da inserção, garantindo um aumento na resistência da fadiga. Ainda há uma redução na deformação, já que o processo da têmpora é feito em gás, sendo menos trágico e conseguindo reduzir as tensões. As deformações inferiores, seja em relação a dimensões, que garante menos erro na geometria. Na saída do processo, ela também sai mais limpas, que dessa forma elimina as operações de peças e o posterior, reduzindo o investimento inicial. Esse processo, ele apresenta bastante simples e fácil em gestão, uma vez que não há uma necessidade complexa, o custo do equipamento de análise é bem como de controle atmosférico, eliminando a necessidade da mão de obra. Do ponto de vista ambiental, ele observa-se vantagens, como a emissão de reduzir de gases para o ambiente e a inserção de óleo da têmpora. Esse processo ainda possui vantagens do tempo de aquecimento e o resfriamento dos fornos, uma vez que gasta em média de 4 horas para aquecer e resfriar, diminuindo e considerando as perdas geradas por paredes de manutenção e periódica, a limpeza do forno. Só que a desvantagem é que o custo do equipamento é bem maior. Bom, só uma informação nerd extra, né? A qualidade desse processo de cimentação está diretamente ligado ao sistema de bombas, né, que produzem o vácuo nas câmaras. É necessário gerar ali um grau de vácuo em torno dos 8 milibar. Esse processo é realizado através de bombas especiais, né, geralmente dispostas em 2 grupos, para realizar a operação em 2 estágios diferentes. O primeiro estágio é evacuar o ar da câmara através de bombas de pistão a altas rotações. E após esse processo, são acionadas bombas especiais que comprimem um grande volume de gás em baixa pressão em um volume ainda menor em pressão mais elevada, gerando assim o vácuo necessário no interior da câmara. Para uma maior eficiência, esse processo é realizado em cada câmara separadamente. Agora, cimentação a plasma. Sou eu, né? A Larissa vai falar. Isso. Queria roubar minha cena. Cimentação a plasma. Plasma é uma mistura gasosa construída de íons positivos e negativos, e também são partículas neutras. Embora a carga global dessa mistura seja neutra, a cimentação plasma usa uma tecnologia de descargas luminescente para fornecer íons de carbono para a superfície da peça. No entanto, a plasma por descarga luminescente pode ser mantida ou obtida para colocar os 2 elétrodos metálicos dentro de um tubo de vidro evacuado, no qual foi injetado gás de baixa pressão e foi aplicado uma diferença de potência de alguns volts nos elétrodos. E com isso, ela vai se formando no tubo diversas descargas visíveis. Para a cimentação, apenas as descargas mais próximas do cátodo são relevantes, pois nessa região o campo elétrodo é mais potente e a velocidade de elétrons são suficientemente altas para provocar a dissolução das moléculas do gás mantido no tubo. Bom, está aqui a representação de um forno a plasma, né? Nessa cimentação, a separação do metano forma diretamente o carbono ativo, reduzindo o tempo do processo. Com isso, a temperatura empregada pode ser aumentada ali na faixa de 1040 graus Celsius, no lugar de valores próximos ali da casa de 900 graus Celsius, da cimentação a gás, por exemplo, o que favorece a difusão do carbono ativo para o interior do aço e aumenta o limite de solubilidade do carbono na austenita. Por exemplo, uma cimentação iônica por 10 minutos a 1050 graus Celsius, seguida por um aquecimento a vácuo por 30 minutos,
para permitir a difusão no carbono para o interior da peça, produz o mesmo perfil de distribuição do carbono na peça que uma cementação a gás a 918 graus Celsius por 6 horas. Então, aí é um processo por 10 minutos, seguido por um aquecimento a vácuo por 30 minutos, que produz o mesmo perfil que uma cementação a gás a 918 graus Celsius por 6 horas. Né? Em relação à cementação a gás e a vácuo, a cementação a plasma é um processo bem mais rápido. Assim, pegando o gancho aí, Heitor, em cima dessa da plasma, né? É que lá como é uma cementação iônica, e em relação à gasosa, o que é que acontece? Não utiliza gases tóxicos como o monóxido de carbono, né? Então, já é uma vantagem de não utilizar o gás tóxico, que é o monóxido de carbono. Bom, no caso aí das vantagens, a Larissa vai complementar para a gente. Vantagens. A vantagem da cementação plasma é a camada cementada na cementação iônica, que é a mais uniforme, mais do que a cementação a gás e a vácuo, principalmente nas regiões de acesso mais difícil, como, por exemplo, a raiz dos dentes da engrenagem. Outra vantagem da cementação iônica é seu maior poder de manter uma camada mais uniforme nos furos de uma peça. Pronto. Bom, então, isso conclui a parte de cementação. Eu vou parar aqui de espelhar, viu, Sandro? Que o Vini vai espelhar outra parte, tá bom? Sem anotação. Tá ok. Como é que tá o som? Tá bom? Tá com voz de Tá de locutor. boa? Tá legal? Tá bom, então eu vou sharear aqui. A galera, os meninos que tá comigo, Anderson, Bruno, vocês estão aí? Tô aqui. Beleza. Vamos. Apareceu? Apareceu. Sim. Tá, aí como o Heitor falou, tá sendo minha voz, né? Tá, acho que sim. Tá. Aí como o Heitor falou, né, o nosso grupo ele foi dividido, o nosso grupo ele pegou a parte de cementação e de sanitação, e nós decidimos explicar separados para ter realmente um entendimento de ambas as partes, bem explicado mesmo. Aqui é o sumário, né? Como o assunto ele é bem pequeno, né? A sanitação ela é bem pequena, o sumário ficou pequeno também. Aí nós separamos em tópicos dessa forma. Primeiro a introdução do assunto. Aqui a parte da temperatura, né? Tudo que envolve a parte da temperatura do assunto, as espessuras, como funciona o processo de execução e as vantagens da cimentação em relação à cimentação, certo? E posteriormente vai ter umas tabelas também que mostram melhor como funciona. Primeiro, começamos com a introdução, né? Que nós dividimos em 2 tópicos, que seria do que faz parte a cimentação, né? E do que se trata a cimentação. A cimentação, ela, juntamente com a cimentação, que foi explicado pelo Heitor, a nitratação, a carbonitratação, que posteriormente será explicado pelos os próximos colegas, elas fazem parte de algo que se chama tratamento termoquímico, que, em rápidas palavras, tratamento termoquímico, eles são processos, que no caso é essa cimentação são esses processos, que visam a adição por difusão de carbono, nitrogênio ou boro na superfície do aço. Aí, no nosso caso, que é a cimentação, ela visa o carbono e o nitrogênio. Aí, no caso do nosso cimentação, ele é um processo, né, que faz parte, como já foi falado, do tratamento tratamentos termoquímicos porque a difusão desses elementos,
a difusão desses elementos nos ácidos, eles é significativos em altas temperaturas, né? Por isso que se chama termoquímicos. E só para nós finalizar essa parte do tratamento termoquímico, todos eles, né, todos esses processos, ele tem o objetivo principal de aumentar a dureza e a resistência ao desgaste da superfície e, ao mesmo tempo, visando que o núcleo do material ele se mantenha dúctil. Ou seja, todos esses processos, cianitação, o nosso, né, no nosso caso, a cimentação, tal, nitratação e os próximos que serão explicados, que fazem parte do tratamento termoquímicos, eles visam esse mesmo objetivo. Claro que cada um com suas peculiaridades, acho que posso falar assim, especificações, mas todos eles com o mesmo objetivo, né, de aumentar a dureza tal, e a resistência. Aí agora, o próximo passo ali, do que se trata a cianitação, né, nós já entendemos que a cianitação ela faz parte do tratamento químico, mas qual é o seu conceito em si, né? Do que se trata a cianitação? Aí a cianitação, em palavras mais teóricas, né, de uma forma mais culta, acho que eu posso falar assim, ela consiste em aquecer o aço em temperaturas de 760 a 870 graus Celsius em um banho de sal fundido, né, fundido contendo cianeto e cianato de alcalina, por isso que é cianitação, né, que contém cianeto, de modo que a superfície do aço absorva carbono e nitrogênio, diferente da cimentação, né, que é apenas carbono. A cianitação, ela é, além de carbono, é carbono e nitrogênio. E, posteriormente a isso, tem a têmpera, né, que é o resfriamento, que é feito em óleo, água ou salmoura. O aço, depois disso, ele desenvolve uma camada dura, né, uma camada cianetada, né, que é resistente ao desgaste. Ou seja, tudo isso para chegar para criar essa camada, né, que tem as suas espessuras, que posteriormente vai ser explicado, que varia conforme o tempo, né? Aí, só para exemplificar, em outras palavras, diferente da cimentação e da nitratação, a cianamentação, ela tem o objetivo, né, o enriquecimento do endurecimento superficial de carbono e de nitrogênio, como foi já mencionado, simultaneamente, ou seja, ela desenvolve tanto enriquecimento de carbono quanto o de nitrogênio. Aí, dessa forma, após o resfriamento, que será exemplificado mais na frente, ele desenvolve, né, uma camada, como já foi falado, uma camada dura, que é resistente ao desgaste, né, podendo ter, como já foi falado, espessuras que varia conforme algumas mudanças no decorrer do processo, né, do banho. Tudo isso será falado, mas um pouco no decorrer da apresentação, né, sobre as espessuras, como é que acontece essa variação, sobre as camadas, né, a camada de cianitação e tudo mais. Agora a parte Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, boa noite, pessoal. A seguir, nós vamos discutir mais um pouco ainda, né? Ainda sobre a cianitação. Aí, como bem falou aí o Mário, assim como a cimentação, na cianitação, a gente vai estar buscando deixar a superfície do material mais dura, né? Com esses processos. E na cianitação, a gente vai aplicar uma certa temperatura ao material e também a gente vai introduzir na superfície do material, basicamente, carbono e nitrogênio, o que estamos estudando, né, de tratamentos termoquímicos, porque se a gente for observar aí, a palavra termoquímico, né, termo tem a ver com temperatura e químico, porque a gente acaba modificando parcialmente a composição química ali na região que a gente deseja endurecer. Então, nesse sentido, podemos destacar a temperatura, né, como vocês estão vendo aí na tela, como sendo muito essencial para a cianitação, assim como todos os outros processos também. O processo é realizado em temperaturas de 760 graus Celsius a 870 graus Celsius. E então, a peça ali que a gente vai estar trabalhando, elas são mergulhadas no banho contendo cianetos e cianatos alcalinos, e com isso o material vai absorver simultaneamente carbono
e nitrogênio, mas aí nós temos que prestar atenção nesses sentidos aí, ó, de temperaturas mais elevadas e mais baixas. Por quê? Quando nós queremos uma penetração mais rápida do nitrogênio ou do carbono, ou também quando desejamos obter, logo após a têmpera, um núcleo mais duro, isso vai depender também da liga de aço, utilizamos temperaturas mais elevadas. Já as temperaturas mais baixas, elas são utilizadas quando queremos diminuir a chance de empenamento durante o processo do resfriamento da têmpera, ou seja, quando a gente quer evitar, né, que durante o resfriamento da têmpera o material ele fique com deformações assim que a gente não espera, né? Ou seja, a gente vai estar ali usando esse tipo aí quando a gente quer reduzir aí a chance de empenamento durante o resfriamento da têmpera, ok? Então, por falar em resfriamento, esse resfriamento ele é realizado em óleo à base de parafina, água ou salmoura. E salmoura, para quem não sabe, basicamente é uma solução de água saturada de sal. E no resfriamento em óleo, no geral, ou têmpera em óleo, que também pode ser chamado assim, é garantida uma boa redução do gradiente de temperatura entre a superfície da peça e o meio, né, o centro da peça. E isso resulta em uma maior qualidade, menos distorções e também reduz a chance de possíveis trincas. Já a têmpera ou resfriamento em água aditiva com sais, ela é indicada para aços com baixo teor de carbono e materiais de baixa temperabilidade, ou seja, um material com baixa capacidade de endurecimento. E uma coisa interessante é que no banho de sal é preferível o cianeto de sódio como principal constituinte no lugar do cianeto de potássio, porque o cianeto de sódio, além de ele ser mais barato do que o cianeto de potássio, ele também é mais eficiente. Então, isso é uma maravilha, né? É muito ótimo nesse processo. Pode passar aí, Mário, por favor? Aí vocês estão vendo aí no slide, né? As camadas cianetadas apresentam espessuras variáveis de 0,10 milímetros a 0,30 milímetros e também de 0,30 milímetros a 0,50 milímetros e até maior. E o que são essas espessuras? Bem, o tempo da operação, quando varia de meia hora a uma hora, apresenta uma camada cianetada mais fina do material. Pode variar de 0,10 milímetros a 0,30 milímetros. Já com tempos mais longos, nós obtemos uma camada cianetada mais grossa, que vir a ser de 0,30 milímetros a 0,50 milímetros. E isso, né, como eu falei, em um maior período de tempo, por exemplo, 3 horas. E essa espessura ela também pode ser até maior, né? E isso vai variar de acordo com o tipo de ar. Aí, quase eu não consigo desmutar. Aqui nós é a parte do processo de execução, né? Que como já foi mencionado pelo colega e anteriormente também, o processo ele é executado em um banho de sal fundido, como vocês estão observando na tela, e como já foi citado pelo colega, o banho de sal ele é composto pelo cianeto, que normalmente, como constituinte principal, se utiliza o cianeto de sódio, né? Porém, é utilizado também o cianeto de potássio. Não muito quanto o cianeto de sódio, né? Como o colega já mencionou, o cianeto de sódio ele é o custo dele é mais barato, né? E tem maior eficiência. Tudo que o ser humano gosta, né? Coisa barata e coisa boa. Aí, nesse caso, resumindo tudo, pode ser usado esses dois, porém é mais utilizado o cianeto de sódio por ser mais barato, como constituinte principal, né? Aqui nessa parte, né, é a parte dos agentes em si, né? Continuando, esses sais, eles são semelhantes, como é que pode dizer, semelhantes à cimentação líquida, que foi mencionado pelo colega Heitor. Aí, como já foi mencionado, o cianeto mais utilizado presentemente é o de sódio, né? Admitindo-se que ocorra as seguintes reações que está aqui na tela. A passagem do cianeto de sódio
cianato de sódio em presença de oxigênio de ar. Depois temos a decomposição do cianeto de sódio na presença do ar na superfície do banho, desta forma produzindo cianato de sódio, que também se decompõe. Com isso, com o nitrogênio formado, combina-se diretamente com o ferro, enquanto que o CO, em contato com o ferro, passa provavelmente a CO2 e a carbono, e a carbono ativo, a qual é também absorvido pelo metal. Observando aqui essa tabela em si, uma curiosidade que dá para se notar é que os agentes principais, né, os agentes principais da reação da sedimentação, que estão mais presentes é o seu nitrogênio e o óxido de carbono, né? Que é o que realmente fazem parte. É aqui as vantagens da sedimentação em relação à cimentação, que o colega Leandro vai explicar para nós. Boa noite, gente. Falar um pouco sobre as vantagens da cianetação em relação até à cimentação. Uma das vantagens é que a cianetação tem maior rapidez do que a cimentação. Além disso, apresenta uma maior resistência ao desgaste de uma peça. Além disso, também apresenta menor temperatura de processo. Outra vantagem da cianetação é que ela é a maior distorção nas peças que são produzidas. Pode passar. Aqui a gente vê a tabela das misturas empregadas nos banhos de cianetação. A gente vê o cianeto de sódio, número 1, que o valor é 97, o do número 2 é 75, número 3, 45,3, número 4, 30,0. Aí a gente tem o carbonato de sódio, o número 1 é 2,3, o número 2 é 3,5, e o número 3 é 37,0, e o número 4 é 40,0. Tem também o cloreto de sódio, que são os traços, número 1, número 2 são 21,5, número 3, 17,7, o número 4, 30,0. E a gente tem um ponto de fusão de graus Celsius, são 560, o número 1, número 2, 590, e o número 3, 570, e o número 4, 625. Porém, a mistura do número 4, geralmente ela é a preferida. Porém, também, essas misturas, assim como as outras que a tabela mostra, elas podem ser empregadas como uma adição no banho, desde que as mantenham desejadas na concentração de cianeto. Pode pular. Aqui a gente tem a profundidade da camada cianetada, que aqui a gente tem a profundidade da camada em milímetros. A gente tem a temperatura de cianetação em graus Celsius, que tem um valor de 700, 760, 815 e 879. A gente tem também o tempo, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Aí você pode perguntar por que esses valores 0,006, 0,012, porque eles mudam. Por quê? Porque é cada dureza que ela varia de acordo com a temperatura e com o tempo. Dependendo do tempo e da temperatura, esses valores aqui, eles mudam. Tanto que vocês veem, né, que tem o tempo 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, que os valores aqui se alteram, não são os mesmos. E também da temperatura. Aqui a gente tem várias temperaturas que vão variando. Pode pular. E aqui a gente tem a composição de camadas cianetadas e cementadas, que é a profundidade em milímetros, que elas variam, de 0,1 a 0,2, 0,2 a 0,3, 0,3 a 0,4, 0,5, 0,6, 0,6, 0,7. E elas também podem ficar maior ainda, dependendo do tipo de aço. E a gente tem a cianetação a 850 graus Celsius, que são a camada
e o nitrogênio, que a gente tem o valor 0,50, 50 a porcentagem 0,50, 0,51, 0,32, 0,26, 0,19. Nitrogênio 0,56, 0,19, enfim, estão vendo. Aí a gente tem a sedimentação líquida a 925 graus, tem a camada 0,73, 0,63, nitrogênio tem 0,12, 0,3, e conforme tudo que a gente vê aqui, a gente percebe que a camada de sedimentação ela apresenta mais nitrogênio do que a sedimentação líquida. Pula. Aqui é o mapa conceitual. Não vai dar para ver, acho que não vai dar para ver direito, mas nós quisemos representar, né, o assunto em si. Pode ver que é pequeno, não é muita coisa. Tenta segurar o Ctrl e girar com o scroll do mouse aí, Mário. Não vai porque eu não estou usando o PowerPoint, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Melhorou? Aí. Pronto. Aqui é mais um resumão de tudo, né, para poder acrescentar alguma coisa a mais. Mas enfim, aqui, ó, cianetação, né, que é o nome do assunto, que também pode ser chamado de carbonização em banho de sal. Aqui está falando que é diferente, né, de cianetação vem aqui para diferente, que é diferente de cimentação, é diferente de cianetação. Por quê? É diferente. Está aqui, ó, o objetivo, que é o enriquecimento superficial de carbono. O cimentação, ela é carbono e nitrogênio. Já a cimentação é apenas o carbono. Já que de objetivo vem para a temperatura, né, que a temperatura que o colega Bruno explicou muito bem, né, que é feito em 760 a 870 graus Celsius. Aí ele explicou, né, as temperaturas mais elevadas, né, que se quiser mais para temperaturas mais elevadas, ele, se eu não me engano, era porque quando queria uma penetração mais rápida do nitrogênio e do carbono, e aqui na temperatura mais baixa, que também foi explicado pelo colega. E aqui a parte do resfriamento, né, que era feito por base do óleo, da água e tudo mais. Aqui a parte da espessura, né, que na maioria das vezes é feito com baixo teor de carbono, né, com os aços que são aplicados mais em aços de carbono, normalmente com baixo teor de carbono. Aqui tem a variação, né, que era de 30 minutos a 1 hora, que conforme fosse mudando, né, passando o tempo, as camadas elas mudavam, no caso a espessura, né, do tamanho, começava com 0,1 a 0,3 e podia mudar para esse aqui, para 0,3 a 0,5 milímetro, porém podia ser ainda mais conforme o tipo do aço, né, dependendo do tipo do aço, podia até ser maior a espessura da camada cianetada, né, a parte dura lá e tudo mais. Aqui é o processo executado, né, que é feito no banho de sal fundido, com constituinte principal de cianeto de sódio, porém também pode ser o cianeto de potássio, porém dão preferência ao cianeto de sódio, porque é mais barato e mais eficiente. Aqui aqui depois do processo executado, vem para cá, que fala que é semelhante à cianetação líquida, o colega Heitor explicou. Aqui tem os agentes, né, que é feito a cianeto de sódio fundido, como já foi explicado, decompõe na presença do ar, na superfície do banho, tornando o cianeto de sódio, que também decompõe. E aqui é a continuação esqueci o nome, mas a continuação dos agentes em si, né, como é que funciona e tudo mais. E aqui a parte da curiosidade, né, que os agentes principais que fazem parte é o nitrogênio e o óxido de carbono, e por fim as vantagens, que foi explicado pelo Leandres, que em relação à cimentação ele é mais rápido, tem maior rapidez, tem maior resistência e menor temperatura em relação à cimentação em si. Pronto, para complementar, a cimentação em si ela é um assunto menor, bem pequeno mesmo. Aqui foi o máximo que nós conseguimos tirar. Procuramos algumas fotos, mas eu não encontrei algumas coisas, mas era muito distinto, então eu achei que não encaixou.
Mas, em resumão de tudo, é isso. Ele é busca, né, como todos os tratamentos termoquímicos, o endurecimento, né, porém, ele absorve na sua superfície, né, do aço, a questão do carbono e do nitrogênio. E aqui são os colegas que participou do trabalho. O Alisson, Bruno, a Carlos, a Leandro, o Heitor, Inara, Larissa, Mário Vinícius e Keila. E muito obrigado a todos que escutou. Gente, parabéns aí, eu gostei muito, muito mesmo da apresentação, bem sucinta, bem completa, né? Tem muita pouca coisa assim para acrescentar, né? Assim, só reforçar. Os meninos falaram da parte de cementação, aí tem a cementação sólida, né? Que o problema da cementação sólida é que é um processo lento e você não consegue controlar a camada que vai ser cimentada ali. Então, é um processo utilizado. Agora, ele é mais barato e alguns lugares que trabalham essa cementação, digamos, uma siderúrgicazinha pequena, tal, que não tem o potencial das outras. Porque na cementação gasosa, o que acontece? É um processo rápido, você tem um controle sobre a parte cimentada, mas aí tem a parte deficiente, que é o material de alto custo. Então, aí é para as grandes indústrias, para quando quer produzir muito mais, e porque o processo é bem rápido, controla, né? Tem a de plasma, né? Na ionização, e tem aquela que eu falei, né? Da vantagem de não pegar usar um gás tóxico para fazer isso, né? Tem a vácuo aí, como o Heitor explicou, e o pessoal explicou aí, Inara, todo o pessoal, muito bom trabalho, muito bem fundamentado, gostei A bastante. vantagem da gasosa, Sandra, é justamente isso aí, né? É só pela quantidade que consegue se produzir ali, né? Isso, Quando justamente. a quantidade O é cara muito tem a grande, aí condição você de tira o comprar uma custo. máquina de custo alto, né, de custo elevado, para produzir aquilo ali, né? E o que deixa mais barato também na cementação sólida também são os materiais, né? Os materiais são mais baratos também para poder Você vai ficar fazer. mergulhado ali e tal, né? Ele mergulha, bota dentro da caixa ali, faz, né? Todo o processo. Na cementação sólida, usa os carbonatos. Assim, para você ter uma ideia, alguém em casa já, quando você cozinha ovos, numa panelazinha de alumínio normal, o que é que você percebe na panela depois que você cozinha o ovo? Fica uma mancha na panela? Fica uma mancha. Sabe o que é aquilo? Diga que minha mãe reclama demais. É uma cementação de carbonato de cálcio. É uma cementaçãozinha ali que faz. Aquilo é excelente para a panela. Porque aquela cementação ali vai fazer uma películazinha, deve ser lavado com a bucha, em vez de arear a panela. A panela se areia por fora. O carbonato de cálcio vai fazer o quê? Ela vai proteger que o alumínio solte para o alimento. Ele vai dar aquela camadazinha e vai proteger. Ou seja, então, para a saúde, é excelente você sempre ter um forro de carbonato de cálcio em muitos lugares para diminuir justamente essa quantidade de alumínio na comida. Hoje em dia, o pessoal não tem muito essa preocupação, porque não sabe também da informação. Então, acaba areando, né, para a panela ficar bem brilhante por dentro. Mas não é vantajoso. Vou mostrar essa gravação para a mãe, viu, Sandro? Porque ela me Pode obriga mostrar. toda vez a arear a panela lá. Cara, Aí, aquela mancha, rapaz. E fale, não é desculpa, mãe. Não é desculpa. É ciência. Com C. Exatamente. E eu vou mostrar o vídeo ainda que é para ela ver. Se é o professor que estava falando, que é verdade. Então, o alumínio ele é prejudicial, né? Então, você vê que na cementação sólida usa o quê? Usa carbonato de bário, carbonato de cálcio, potássio, de sódio. Então, uns usam um óleo um óleo, né?
ou um alcatrão para fazer esse revestimento. Então, assim, a vantagem mesmo do sólido é que você, na variedade de forno, né, você pode fazer sua própria cementação. E para peças que precisam do resfriamento assim, mais lento, né, após a cementação. Então, várias informações que vocês trazem, gente, isso é muito legal, porque é muito importante entender cada processo desse, as vantagens, as desvantagens em relação aos outros. Então, vai botar na balança, né? Eu quero produzir muita peça, mas vou comprar uma máquina mais cara, o que é que eu vou fazer? Qual é a vantagem? Então, tudo isso aí é colocado no papel, então isso tudo vai depender do custo-benefício, né, para cada indústria ou pequenas indústrias. Porque as grandes, vocês sabem que vai sempre puxar para o que produzir mais rápido e mais eficiente, né? Embora o custo seja mais alto, mas a longo prazo ele vai ter uma produção bem maior. Como Carla falou na apresentação dela, que uma das desvantagens é que você vai ter que ter um corpo técnico preparado, você vai ter que ter um pessoal ali treinado para aquele tipo de coisa. O Mário falou da cementação, é porque é um processo inicial. Você vê que a camada é bem fininha, é de 0,1, né, a 0,5 milímetros. Lá na gasosa, você já faz uma cementaçãozinha de 0,5 até 2 milímetros de camada. Na vácuo e no plasma, qual é a vantagem? Dos orifícios. Quando você tem uma peça, e aí você vai fazer esse processo, essa peça sofreu usinagem. Então, para fazer um furo, e ele diz assim que tem uma melhor cementação também na parte de furo. Porque acontece? Ali é o atrito da fresa, ao atrito ali do torno, ali, e então vai criar aquela parte, né, na superfície do material. Então, vai fazendo aquela cobertura ali, justamente para deixar a peça ali bem protegida, principalmente nessa parte de orifício, que também foi falado pelo pessoal. Eu gostei bastante, não tenho muito a acrescentar, só reforcei, e é bastante importante, gente, essa gravação, quando vocês verem lá na 2, para estudar para 2, dos processos termoquímicos, prestar bem atenção nessa parte, e ainda a gente só está no comecinho, porque ainda nós temos aí o pessoal que vai estar do grupo do Gustavo, do João Paulo, Elber aí, né? Domingos, Henrique, que é da nitratação e da carbonitratação, que também vai contribuir bastante para o conhecimento de vocês. E aí, o pessoal, alguma pergunta, gente? Vocês estão econômicos, né? Vocês podem perguntar assim, Carla, como é que você conseguiu trazer tanta coisa, tanto conhecimento? Eu tenho uma pergunta para a Inara, professor. Tem? Pode falar, João. Sei não, João Paulo. Ele ia perguntar se você ia estar mais calma, rapaz. Aí você ia falar, eu pensei que você estava calma. Nem espero eu dizer. Não é? Mas... eu assisti muito vídeo do Telecurso, professor. Telecurso 2000, né? Assistiu, né, Carla? Aí, tá vendo? Aí eu perguntei, Carla já respondeu. O negócio aqui é papo, não tem enrolação, né? Então, não vou me alongar, porque tem outro grupo para apresentar, mas o que os colegas têm a dizer aí da apresentação desse grupo? Excelente. Ixi, só o João. Não é puxando o saco, não, Sandro, mas eu gostei muito, tá? Ok. Também adorei. Muito boa, jogaram duro aí esse pessoal. Parabéns, viu, gente? Arrasaram. Parabéns demais. Como esse povo é do nono, né? Esse povo é do nono, é para apresentar desse jeito? Como diz Paulo Ricardo, nosso querido coordenador, né?
Vocês não merecem palmas, merecem o Tocantins inteiro. Trabalho é Semana nível que vem ele TCC, deve vir, rapaz. né? Essas piadas vai ser que vai ter. Saudades. Era o homem das piadas, viu? Aquelas piadas assim que você ri que você quer tirar nota melhor na 1, né? Discípulo do Sandro, Paulo. As minhas são melhores. Aprendeu contigo, não foi, Sandro? É aprendiz ainda, é mirim. Tá no caminho. Tá ok, gente. Vamos aí para o próximo grupo, né? Valeu, professor. Obrigado. O grupo Gustavo, Heber, João Paulo, David Alain, Domingos, Zé Henrique. Tem mais alguém, hein? Tem o Gabriel e o Zé Henrique, só que eles não vão poder participar. Tipo, o Gabriel acho que desistiu, que não consegui mais contato com ele. O Zé Henrique, infelizmente, o irmão dele faleceu, então ele não vai ter condição de apresentar hoje. Mas ele participou da construção, Participou. acompanhando. Exato. Então, professor, como eu havia avisado, eu cometi um pequeno erro, né? Eu pensava que era o capítulo 8 inteiro. Então, a gente vai falar também sobre a nitratação e a carbonitratação, mas não vai poder focar tanto nesses dois tópicos específicos. Como ficou muitos tópicos, por conta do meu erro, então a gente vai falar resumidamente cada tópico. Tudo bem, reforça, né? E dá uma reforçada nos dois que ficou separado para vocês aí. Tenta extrair o máximo dos dois, né? Eu vou desligar minha câmera aqui, vou estar acompanhando. No final, eu dou meus comentários aí, porque muitas vezes, se eu dou comentário antes, acabo arrasando com a apresentação de outro. Tipo, o Heitor falou um pouquinho ali e roubou um pouquinho da apresentação da Inara. Não quero fazer isso. Ali foi um erro de gravação. A Inara deve perdoar você, entendeu, senhor? Aí tá tranquilo. Eu perdoo. Até porque a parte dela foi melhor, né? Então... né? Ficou reforçada, né? Tá ok, gente. Vamos lá. Então, os tópicos vão ser a introdução, as reações, o processo e o tipo de cimentação, o tipo de nitratação e seu tratamento térmico, a cianetação, a carbonitratação, a nitrocarbonatação ferrítica, a boretação e depois a conclusão do assunto. Iniciando aqui a introdução, esses tratamentos térmicos visam submeter o aço à mudança em sua composição química, para assim melhorar as propriedades de sua superfície. Esses tipos de tratamentos têm como seu principal objetivo aumentar a resistência e a dureza do material ao desgaste de sua superfície. Eles podem ser encontrados em forma líquida, sólida, gasosa, plasma e em vácuo também. Os principais tratamentos térmicos são a cimentação, nitratação, cianetação, carbonitratação, nitrocarbonitratação ferrítica e a buretração. Iniciando aqui falando um pouco sobre a cimentação, esse é o processo mais conhecido. E ele é aplicado ele pode ter 4 formas citadas: líquida, sólida, gasosa e plasma. O site que eu pesquisei só tinha 4, mas os alunos complementaram que também tem a vácuo. Ela tem como sua principal característica possuir o carbono como seu elemento fundamental. A partir disso, seu processo consiste em introduzir maior quantidade de carbono em superfícies de aço, com baixos teores desse elemento. É indicada para ácidos carbonos ou aço-ligas, cujo teor original de carbono seja inferior a 0,25%. A cimentação consegue aumentar esse teor em torno de 1%, segurando assim uma superfície dura e um núcleo tenaz. As temperaturas desse processo podem variar de 850 graus a 950 graus. E a profundidade de cada cimentação vai depender dessas temperaturas junto com o tempo. Quanto mais elevada for as temperaturas e com tempos mais longos, mais efetivo será a difusão do carbono no interior dos aços. Agora, meus colegas Elber e David Alan vão fazer mais uma complementação sobre a cimentação. Boa noite. Tá dando para escutar, Gustavo? Tá. Bom, eu vou citar 3 tipos de processo de cimentação, que eu vou falar sobre a sólida, a líquida e a gasosa. Bom, o processo de cimentação sólida, nesse tipo de cimentação, a peça é colocada em uma caixa de aço contendo substâncias ricas em carbono,
carvão de lenha, carbonato de cálcio e óleo de linhaça. Em seguida, a peça é levada ao forno a uma temperatura de 930 graus Celsius, durante o tempo necessário para obter a dureza desejada. Bom, depois a peça é submetida à têmpera até que ela venha obter a dureza também desejada. O tempo que ela permanece no forno varia de 1 hora a 1 hora e meia. E a camada cimentada varia de 0,3 a 2 milímetros. Bom, o segundo processo de cimentação é a cimentação gasosa. Esse que é o processo mais eficiente, pois ele permite cimentar a peça com maior uniformidade e com maior economia de energia. É utilizado o gás butano, que é o gás normal de cozinha, e além do gás natural, para a geração do carbono. A temperatura varia de 850 a 950 graus. Após a cimentação, o aço é temperado no óleo, onde pode ocorrer a formação de martensita. Bom, e por terceiro, é a cimentação líquida, que geralmente se utiliza sais fundidos, ricos em carbono, à base de cimento. A temperatura deve ser de 930 graus a 950 graus. Nessa temperatura, os sais se tornam líquidos, pois os sais se fundem a uma temperatura de 650 graus. Em seguida, a peça é pré-aquecida a uma temperatura de 400 graus, onde são mergulhadas no bálio fundido. A função do pré-aquecimento é de eliminar a água e de evitar o choque térmico. A peça é resfriada na salmoura com 10 a 15% de cloreto de sódio ou no óleo da têmpera. É isso. Boa noite aí, galera. Tá dando para conseguir captar minha voz direito aí? Ok. Tá. Pronto, beleza. Eu fiquei aqui com alguns tópicos apenas para complementar. Nada demais, mas deve ser falado. Primeiro, eu tenho que falar aqui sobre o processo Carbomag, ou Carbomag. É um processo que utiliza basicamente duas substâncias, o metanol e o acetato de etila. O metanol ele serve como substância condutora, enquanto o acetato de etila serve como substância carburizante e nitretante. Eles são usados aparentemente para economizar o gás natural. Eles, no processo para ser utilizado, eles são inseridos dentro do forno, cada um por sua entrada própria. Quando o metanol se desintegra, ele forma um gás que limpa o forno, enquanto o acetato de etila, quando ele se desintegra, o gás produzido é o gás que é necessário para a cimentação. O outro tópico aqui que eu achei bem interessante é sobre a cimentação seletiva, porque nem todas as partes das peças que vão ser cimentadas são necessariamente, eles querem que sejam cimentadas, como é o exemplo de engrenagens. Por exemplo, cimentação seletiva, eles escolhem a parte que eles querem que seja cimentada, ou o que não deve ser cimentado, ou seja, onde eles não querem que a cimentação ocorra, eles meio que protegem com uma camada de cobre, para que, quando seja feita a cimentação, essa parte seja retirada logo após, não ocorrendo assim a cimentação. E somente isso. Na verdade, assim, é um forro de cobre, porque é tipo um plásticozinho que você tira, você vai remover aquele cobre ali, né? E aí ele não vai ter aquele acúmulo, porque você tem engrenagens que você não quer que as partes de dentro ele tenha aumento do diâmetro, não diâmetro, da espessura, porque ela já é feita ali de precisão. Mas aí ele quer das partes de eixo, tal, dá aquela recapeada, só para reforçar. Obrigado, professor. Agora o João Paulo e o Domingos vão falar um pouco sobre nitratação. Tô tentando mexer aqui no slide, tá meio bugada. Aí. Boa noite, pessoal. Dá para escutar aí o áudio? Sim. Tá sim. Bom, professor, como o Gustavo falou aí, ele teve um equívoco e basicamente o meu assunto era para ser metade
na apresentação, então vai ficar um pouquinho extenso, viu aí? Tranquilo. Então, vou falar sobre nitretação. O que é a nitretação? A nitretação é um tratamento termoquímico no qual o endurecimento superficial é promovido pelo nitrogênio, ao qual, nas condições próprias da operação, se difunde a partir da superfície das peças para seu interior, reagindo com elementos contidos nas ações e formando nitretos de elevadas durezas e resistência ao desgaste. Bom, o meio endurecedor tem que conter nele nitrogênio, pois o processo clássico consiste em nitrogenoso. Ele consiste em gás nitrogenoso. Geralmente, ele se originária da amônia. No seu primeiro processo, dá para observar que a principal característica é que a operação é realizada abaixo da temperatura inferior de transformação. Corresponde também à linha 1 e, por isso, as peças são menos vulneráveis ao empenamento. E quais são os objetivos da nitretação? Bom, basicamente, o objetivo da nitretação é produzir superfície de alta dureza, resistência ao desgaste e resistência à escorregação, melhorar a resistência à fadiga, melhorar a resistência à corrosão e também melhorar a resistência ao calor até as temperaturas equivalentes à nitretação. O processo também de nitretação, ele não requer uma têmpera posterior, pois o endurecimento ele é obtido através da formação de martesita. Mas simplificando o que é martesita, ele é uma corrente onde a fase metaestável é composta com carbono e que o produto de transformação ele não sofre de fusão da austenita. A nitretação também produz geralmente uma camada superficial, inicial ali muito fina. E essa camada também, ela se revela como branca. Sua espessura é muito pequena, assim, frequentemente inferior a 25 microns, que significa 0,025. E essa camada não possui alta dureza, mas apresenta uma boa resistência ao engrimpamento e à corrosão. Existem os dois tipos de processo de nitretação, que é a nitretação a gás e a nitretação líquida. Primeiro eu vou falar aqui um pouco da nitretação a gás, que é basicamente um meio nitretante, que nesse processo é a amônia anidra, que a temperatura de nitretação varia de 500 graus a 570 e se decompõe, originando assim o nitrogênio, mediante da seguinte reação de dissociação, que é 2NH3.2N mais 3H2. Nesse caso, a primeira molécula de N2 reage com 3 moléculas H2 para formarem 2 moléculas de amônia, que simplificando fica 2NH3. A difusão do nitrogênio na nitretação a gás é muito lenta, de modo que o processo é muito demorado, podendo se estender até por 90 horas. O tempo varia geralmente de 48 a 78 horas. Um dos inconvenientes do tempo de duração de operação de nitretação a gás está relacionada com o crescimento do material e através do tipo de aço. Através desse tipo de aço, pode-se avaliar o crescimento e descontá-lo na usinagem prévia, a que as peças são submetidas, antes da nitretação. Por sua vez, esse crescimento pode ser removido pela retificação do material, depois de ser nitretado. Agora eu vou falar aqui um pouco da nitretação líquida.
que basicamente o que é a nitratação líquida? É um tratamento termoquímico em que o endurecimento superficial é promovido pelo nitrogênio, no qual se difunde a partir da superfície das peças para seu inferior, formando nitretos de elevada dureza e resistência ao desgaste, com os elementos químicos contidos no aço. Qual é a grande vantagem sobre a nitratação a gás? Ou a nitratação a gás e a nitratação a líquido? A nitratação a gás, além de utilizar ácido e carbono, os tempos são bem menores. A desvantagem é que a camada nitretada também é menor, máxima de 0,015 milímetros contra 0,7 milímetros de nitratação a gás. Bom, e para complementar, assim, quem está vendo viu a apresentação do outro grupo, do Heitor, está se perguntando que parece muito a nossa apresentação com a deles. Mas eu vou mostrar a diferença do processo de sementação do processo de nitratação, que basicamente ao mesmo tempo em que apresenta a sementação, ao mesmo tempo em que apresenta a maior profundidade endurecida e a maior dureza superficial, apresenta também a maior deformação e o maior custo. Já no processo de nitratação líquida, por outro lado, apresenta o menor custo e a menor deformação, porém a menor profundidade endurecida. Bom, basicamente aí eu tentei dar uma resumida no assunto aí, que era para ser praticamente metade. Ficou essa parte para mim e os meninos vão dar sequência aí. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Para você. Estão ouvindo? Agora melhorou um pouco. Está um pouco baixo. Espera aí. Pronto. Então, eu vou falar um pouco sobre a ionitetração. É um processo, né, que é conhecido também como nitratação incandescente ou nitratação a plasma. Esse processo ele trata do endurecimento superficial de natureza química, no qual o nitrogênio combina com o ferro e outros elementos de liga do aço. Esse processo ele provoca o impacto de átomos de nitrogênio na superfície do aço, o que gera um calor e a temperatura dos componentes a serem tratados ele se eleva. Mas é necessário também distinguir, né, esse processo de um processo semelhante, que é a implantação iônica, que de grande futuro, embora ainda não inteiramente consolidado, a implantação iônica é um método de natureza e neles, íons de nitrogênio são dirigidos em direção à superfície metálica e permanecem com átomos distintos. O próximo é a sulfonitratação, que é um processo de nitratação, ou mais propriamente de carbonitratação, que consiste em introduzir-se enxofre além do carbono. O processo também pode ser chamado como sulfocarbonitratação gasosa, quase não sai, né? E é um processo que apresenta vantagens ao que se refere a conferir melhor a resistência e ao engripamento do aço, enquanto as outras propriedades são idênticas às obtidas da nitratação convencional, como o João Paulo falou aí. O próximo, né, são alguns aços inoxidáveis do tratamento térmico, né, que são o martensíticos, os férriticos e o altensíticos. Os martensíticos são chamados assim porque eles podem ser temperados aliados à resistência à corrosão e dureza à resistência e ao desgaste. Os férriticos, eles apresentam o carbono no máximo até 0,20% e cromo, que pode atingir a porcentagem de 27%. E, por fim, é o altensíticos, isso, que possui cromo e níquel como principais elementos de liga, sendo o tipo mais conhecido, né, de cromo, 18% de cromo e 8% de níquel. Esses aços, eles caracterizam por apresentar nas condições de serviço uma estrutura altensítica e também podem ser endurecidos por encruamento. Aí os próximos tópicos são
nitrocarbonatação fértica, que é o do Zé Henrique, só que ele não está aqui e o Gustavo vai dar Eu vou falar. continuidade. Tem a cianetação também, que eu vou falar um pouco. Tipo, basicamente, o resumo da cianetação, ela consiste na adição de carbono e nitrogênio ao aço, variando a sua temperatura do processo de 650 graus a 850 graus. A camada tratada alcança a profundidade de 0,1 milímetro a 0,3 milímetros, e ela é considerada a carbonitratação realizada em meio líquido. Então, está bem resumido mesmo aqui a cianetação, e a gente colocou também aqui os gráficos da profundidade de camada de acordo com a temperatura. Se você observar, quanto maior a temperatura e maior o tempo gasto, maior vai ser a profundidade alcançada. Agora, passando aqui para o próximo tópico, a carbonitratação. Ela consiste em introduzir carbono e nitrogênio na superfície do aço. O processo pode ser realizado em fornos de banho de sal ou de atmosfera controlada. A superfície da camada carbonitratada adquire dureza e resistência ao desgaste. A temperatura do processo varia de 700 graus a 900 graus, com duração de 2 horas. Essa carbonitratação é usada geralmente em peças de pequenos portes, como componentes de carburadores, relógios, aparelhos eletrodomésticos. A gente colocou aqui também um gráfico sobre ela, diferenciando o nitrogênio do carbono. Agora, indo aqui ao próximo, a nitrocarbonação ferrítica. Esse tipo de tratamento se diferencia da carbonitratação pelo fato da introdução simultânea de carbono e nitrogênio na superfície do aço. Ele se caracteriza por aumentar a resistência de seus materiais, além do seu processo ser feito em atmosfera gasosa. E ele é utilizado em algumas peças como aço carbono, aço liga, aço fundível e aço inoxidável. Também coloquei alguns gráficos aqui que estava no livro, diferenciando o nitrogênio do carbono. E por fim, o último tópico, último tratamento térmico, a boretação. Ela consiste no enriquecimento superficial com boro no aço. A única que utiliza boro. A temperatura do processo é de 900 graus. O aço tem sua dureza superficial aumentada, alcançando até 2.000 víqueis, e a camada boretada em 4 horas de tratamento termoquímico é de 100 micrômetros. E a boretação é utilizada em peças que necessitam de alta resistência à abrasão. Resumindo aí, professor, a boretação ela é um tratamento termoquímico também que consiste em se introduzir no carbono na área da superfície do aço, por um mecanismo de difusão atômica com o objeto de se aumentar a dureza superficial do material. Aqui, professor. Resumidamente, o assunto, que era para focar mais nos 2 tópicos, né? Que é a nitratação e a carbonitratação, só que eu cometi um erro, achei que era o capítulo inteiro todo, então ficou meio que resumidamente cada tópico, que esse assunto teve como objetivo mostrar mais a importância dos tratamentos termoquímicos, as variedades, os objetivos, as características e as aplicações praticadas de cada um, já que, como foi mostrado aqui, esse diferenciam nos tipos de formas e temperaturas do seu devido processo correto. Basicamente foi isso. E os alunos estão aqui. Gente, já que falou da boretação, tem a boretação a pó, né? A boretação a pó, o que é que acontece? A boretação, como falou, que tem uma resistência maior, ela tem uma camada maior. Então, ela alcança a mínima camada de uma boretação a pó é 10 milímetros.
certo? Ele, assim, o que é que acontece? A gente está acostumado, a gente falou nas outras, né, com camadas mais menores, mais finas, tal. E aí o que acontece? Quando eu quero uma camada menor do que aquela que é a mínima, então vai ter que ter um polimento ali justamente para uma camada menor. Que a boretação tem disso aí. É só para assim, trazer a critério de curiosidade, né? Ela consiste em saturar a superfície de aços e ligas metálicas, né, professor? Ele vai ter que vai ter que diminuir aquela espessura ali, né? Da camada boretada, se você quiser menor. Mas se você quer reforçar, né? Então, utiliza ali. Tem toda uma particularidade, né? E aí, nessa parte da boretação, né, o que é que acontece? Quanto menor for o tamanho da partícula, menor vai ser o processo de difusão ali, né? A difusibilidade. Mais alguma coisa a acrescentar aí, gente? Escolha uma das duas aí, Sandro. Cianetação ou nitretação? E não vem com depende, não. Esse negócio depende toda hora, rapaz. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta o Sandro. Nós vamos estar disponibilizando ele aí para responder as dúvidas. Isso aí vai ele não depender participou muito da apresentação, então ele vai ficar com essa parte aí das dúvidas. Né, João Paulo? Isso aí é golpe, o nome disso. O golpe tá aí, cai quem quer. É justamente o que eu vou falar, sabe para o quê para você, então? Depende. É sempre o depende. O depende responde tudo. O depende, porque vai de acordo ao cliente. Você sabe, pela negociação, o cliente sempre vai ter razão, né? O cliente ali é que vai dizer na camada, porque você vê que tem uns que conseguem com a camada mais fina, mas consegue fazer. Na parte de cementação, vai ter as imperfeições na peça, né? Que ela vai fazer a camada, mas às vezes ela botou uma camada de meio, mas você não garante que toda tem meio, outra pode ter 0,6, principalmente na cementação sólida, né? Você não consegue, ela vai ter mais imperfeições. Então, é o custo-benefício, é a quantidade de peças, tem também, assim, como eu falei ontem, em relação a materiais cirúrgicos, materiais que precisam ter uma precisão no tamanho, não pode aumentar, diminuir, mas a gente está falando agora de processo químico cobrindo o aço de baixo carbono. Então, tem todos esses processos químicos aí que o pessoal falou, cementação, e é bastante importante. Quando a gente vai... eu não sei vocês, mas aqui, quando eu fui fazer o varal, aqui para casa, eu peguei, né, um ferro, o galvanizado, né, que aguenta ali chuva, aguenta todo esse processo. Eu tentei uma vez fazer o mesmo, falar, não, vou fazer com outro aqui. Aí ele enferrujou, partiu, e aí eu vi a importância, foi aí onde eu vi a importância desse recobrimento, desse reforço sobre a superfície. Você vê que o outro, eu uso até hoje as barras aí, não, o processo de desgaste é muito lento. Então, toda essa proteção, essa camada, tudo isso tem muita importância no processo final. As peças podem ficar mais caras, mais baratas, mas vai fazer diferença no futuro. É o famoso, o barato sai caro. Lá para frente você vai ter que trocar. Aí você vai trocar pelo aquele que já era para ter comprado antes. Não é isso que acontece?
O negócio é comprar panela e cozinhar ovo. Agora, pelo menos, então, não vai precisar ir a panela por dentro. Aí a mãe vai falar, eu também quero brilhando por fora. Aí ela tem que exigir mesmo. Aí eu corto essa parte que tu falou aí de ficar brilhando por fora. Mostra só a outra. Né? Por fora tem que deixar ali, ó, espelhando ali, ó, para o pessoal ver, passar, né? Tinha muito isso do povo antigamente, né? Que antes das panelas de alumínio se usava as panelas de ferro. Tanto que o pessoal vivia até mais tempo, né? O ferro ali, ó. Cozinhava um feijão dentro da panela de ferro, imagina a quantidade ali. Embora que o ferro, para ativar, precisa da vitamina C, né? Para ativar ali dentro do seu organismo. Então, precisa comer uma fruta, uma acerola, O negócio é laranja, cozinhar em panela de barro, professor. A panela de barro, o barro vai reforçar ali. O barro é uma aguinha ali, ó, do filtro. Vai reforçar o quê, professor? O barro aí, me responde aí. Né? O barro lá vai evitar você ter as gastrite lá, ó. Por conta da corrosão. Como eu falei, o alumínio ele é prejudicial a longo prazo. Igual acontecia com a alimentação no governo russo, quando tinha aquele cientista, com o tempo os caras do serviço secreto lá da KGB ia ser cozinheiro na casa dos caras, ia botando ali para não parecer que foi assassinato, foi conspiração, ia botando cianetozinho, as coisinhas ali, a quantidade pouca, ia acumulando no estômago do indivíduo, depois o cara morria por complicações, mas isso era a longo prazo. Porque se fizesse de vez, ficaria muito na cara, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. Se forem comer na casa do professor, cuidado, viu? Porque ele sabe de muita coisa. É informação, né? Por isso que eu gosto de fazer minha própria comida. Que aí... Rapaz. Então, se convidar para sua casa, tem que levar comida. Tem que levar comida? Não, mas a minha comida vai estar protegida, vai estar tranquila. Você vai estar comendo ali com uma menor quantidade. Em caso de dúvida, cada quem leva a sua. Então, gente, tem esse processo aí que o pessoal falou, né? Eles iam se aprofundar mais na intertração, acabou não falando, mas reforçou as outras que vocês já viram, né? Aí poderia ter falado também a nitratação líquida, gasosa, de plasma, ela vai de contraponto a que Heitor falou aí, o grupo de Heitor da cementação, né? Por exemplo, tem nitratação a plasma. O que é que acontece? Vai ter um bombardeio, né? Vai ter um ataque de íons de nitrogênio sobre a peça. E aí o que é que acontece? Aí vai precisar aquecer a peça, depois vai ter que fazer um polimento, a limpeza. E nisso ele vai ter que fornecer ali àquela peça o nitrogênio ativo. Aí o que é que vai fazer acontecer? Vai fazer uma formação na camada esbranquecida, né? E é melhor controlada. É igual, eu não sei vocês, mas vocês já viram umas mangas que vêm de Juazeiro, né? Às vezes você vê elas pintadinhas ali de branco, né? É como a peça viesse ali pintadinha e aí lavar para tirar. No caso aí não vai lavar, né? Então, o que acontece? Na tratação a plasma, ele vai ter o quê? Resistência, desgaste, fadiga e não vai ter, assim, sem haver choque, né? E pode, se ele usa um espectro gama, aí vai ter o quê? Menor dureza e resistência a desgaste.
e vai ser mais tênue, né? Ele vai ter uma maior tenacidade quando sofre essa hidratação, a plasma. Né? No demais coisas, meninos aí foram sucintos, né? Resumiram, reforçaram o assunto de Heitor. E vocês têm alguma coisa a acrescentar, gente? Assim, o que contribuiu no conhecimento de vocês, eu gostaria que vocês falassem aí. Além, né, do cozimento do ovo. O pessoal gostou aí. Isso que é dica de verdade, rapaz. Hein? Alguma coisa mais aí, gente, acrescentar? Heitor, Carla? Eu só queria reforçar, pessoal, a ideia desse trabalho em si é muito bom, cara. Quando tem trabalho assim que você tem que ir a fundo, pesquisar, é muito bom. Por exemplo, tem assunto que eu sabia, só que tinha outras coisas que eu aprendi agora, né? Que eu sabia, eu tinha esquecido, que reforçou. Ou foi eu pesquisando, ou é a galera explicando, porque cada um tem um jeito, né? O professor tem um jeito de explicar, tem um jeito de entender o ponto, Exatamente. passa o ponto. Aí cada pessoa falando do seu jeito, até mesmo o menino agora que, né, que deu esse erro, né, que o Gustavo mesmo mencionou, agregou, ou seja, esse tipo de trabalho é muito bom por causa disso, que você vai atrás, né, você não fica só esperando e escutando, você vai atrás, tenta descobrir, sem contar também, igual eu já citei, muitas opiniões, né? Então, eu só queria reforçar isso, que é muito legal quando tem trabalho assim, eu gosto muito. Carla, como foi sua experiência de assistir muito telecurso? Aprendi bastante, agora aprendi muito durante as apresentações, porque eu foquei mais no que ia falar, que eu li tudo, só que muita coisa sem entender direito, né? Porque eu fui correr atrás mais da minha parte, né? Não dava tempo, era muito assunto, não dava tempo assistir tanta aula assim de telecurso, então eu foquei mais na minha parte. E o que eu estava lendo, aquele por alto, né? Não estava entendendo tão bem quanto na apresentação dos colegas. Aprendi muito, gostei bastante mesmo. Foi muito bom. É como Todos dois grupos, o meu e do pessoal também. O pessoal equipe. também que apresentou ontem, né? Bastante contribuição. Com certeza, ontem. Bastante contribuição. Então, é aquela coisa, gente. O professor falando, aí parece que é outro mundo, né? Fala assim, o professor tem conhecimento, estudou, quem sou eu, né? Tal. Aí você fica assim. Mas a partir do momento que você vai em busca desse conhecimento e você traz na sua linguagem, a sua linguagem pode ser melhor do que a minha para o aluno entender. E o aluno vai falar assim, pô, se o Vinícius conseguiu, né? O Alisson conseguiu, o Domingo conseguiu, né? A Carla conseguiu, também eu consigo, então vou ler, vou saber mais aí do assunto. Então, essa troca de experiências, então, para o professor também é bom, porque a gente só dá um reforço, a gente reforça a ideia do que vocês trouxeram, do que vocês socializaram com a gente, para ter esse ganho, que eu achei excelente, em um alto nível os trabalhos apresentados, né? E até na parte que eles revisaram, Sandro, né, principalmente no caso lá da sedimentação líquida, eles falaram uma coisa que não tinha ficado tão clara na parte que eu falei, né, que era lá no pré-processo, lá para retirar toda a água, para evitar o choque térmico. Isso. Eles explicaram detalhadamente essa parte aí do pré-processo, que eu falei mais por alto na minha parte, e eles reforçaram. Na verdade, falaram melhor, né, no caso. Na verdade, foi um acréscimo muito bom, né? Não tirando o mérito de vocês também, que foi uma apresentação excelente, mas eu gostei do alto nível da apresentação, e vocês pegaram a dica que eu dei, que é de não entregar o peixe todo no slide, né? Tão sabido você, né? Quase nada no slide. Você bota o básico, uma foto, porque aí você fica. Mas é aquela coisa. Mas lembrando que o que você fica para você trazer
Você tem que estar bem situado com o assunto. Aí, às vezes, a gente trava nas palavras por não usar no nosso dia, no cotidiano, né? Aí trava a língua aí, porque não está né? No dia a dia. Quando você vê um carboneto de gás, né? Aí você vai falando, cianetação. A cianetação é conhecido mais, se você for ler, é banhos de sal. Se você pesquisar por banho de sal, você consegue achar mais assunto do que você procurar mesmo por cianetação, né? Eto, já vem a terminação eto, já é de sal, né? Cloreto, né? Então, você já vai e busca. Então, vocês também aprendem os termos técnicos ali do dia a dia, né? Mas tem umas também, né, que meio que complica, né? As de ontem mesmo, aquele negócio de hipereutético, hipoeutético, quem está falando isso? Né? Aí você fala o ponto austético, né? Então, aí é bom que você vê e reforça aquilo que Paulo falou, justamente desses pontos. Aí você vê a dificuldade quando a gente também vai analisar as temperaturas ali, de você não ter uma graduação do lado da tabela para o chutômetro ser mais perto do que você precisa. Aí bota uma diferença de 100 graus lá, e aí o cara vai ter que subdividir isso ali e tentar chutar, né? Esses valores. Mas foi agregador e eu fico feliz, né? Por toda a apresentação de todo mundo. A ideia é essa, justamente para que o conhecimento não seja só meu, de Paulo, nas colocações, mas que vocês estejam assim bem alinhados com todo o processo. Quando teve também ali aquela parte mesmo que, Heitor, das lacunas e dos interstícios, que a sua equipe apresentou, ficou mais fácil para eu falar, porque eu já fui atropelando, ó, porque já tinham falado, então eu só peguei o carro, já estava descendo a ladeira, só desci na banguela. O pessoal pegou a ideia de trazer coisas novas, né? Porque quando a gente compartilhou o slide lá, né? Já falamos, deixamos isso claro, né? Que tipo, o que está no slide é o mínimo possível ali. Então, a ideia é sempre buscar coisas novas e trazer aqui, porque fica melhor a apresentação. Fica enriquecedor. E aí você se especifica em algo que traga, que aguce a curiosidade. E eu percebi isso nas apresentações. Eu percebi que vocês pegaram a linha de raciocínio aí. Né? E a gente tentava sempre fazer uma comparação ali, né? Porque acho que com comparação fica mais claro de perceber, no caso ali, principalmente das vantagens, né? Assim, no caso, é só falar vantagem em quê? Sobre o quê, né? Aí fazia uma comparação para ficar mais clara a vantagem ou a desvantagem, no caso. Você aí. bota a frasezinha e explica a frase. Essa é a jogada, é o melhor caminho, né? Isso. Que nem a Carla falou. São técnicas de ensino, né, Sandro? Que vocês usam. Técnicas de ensino que vocês usam, né? E a gente vai pegando também um pouquinho. É por isso que eu gosto do Zoom, porque quando você vai usar o Meet fica entregando todos os seus slides, suas pesquinhas, suas colas, tá tudo ali agrupado, e aí fica, né? Toda hora você está mostrando tudo seu ali, ó, aberto demais. É legal, né? Que você fica ali só stand-by. Então, tinha algumas colocações que eu ia colocar, mas aí, com o tempo, vocês mesmos foram esclarecendo toda essa parte aí. E assim, ficou show, né? Ficou uma coisa de excelência, as explicações, e a gente percebe que vocês foram atrás da informação, filtraram o que podia, dentro da própria limitação de vocês, que a gente não vai exigir que vocês sejam aqui professores, mas essa transmissão do conhecimento que você adquiriu para os colegas é de um ganho fabuloso. Incentivo a vocês a sempre melhorar mais, sempre
ir atrás e melhorar o máximo que puder. Professor, a aula de ontem está na onde? Está gravada onde? É o Paulo, ele vai postar. Eu também tenho umas aulas, a de reposição, não postei, eu vou postar todo dia. Amanhã eu deixo tudo prontinha, né? Até amanhã o Paulo deve colocar, eu também devo colocar, porque vocês semana que vem já tem A2, né? Então precisa de todos esses conteúdos aí para ir assistindo o vídeo e pegando aí o fio da meada junto com os slides, toda essa parte. E eu gostei bastante, né, dessa parte do comportamento. Bahia e Santos, né? É, show de bola. 3-0 para o Bahia. Né? E os narradores santistas falando que o Santos perdeu para o Bahia. Tá certo. Não sei, espera aí para ver. Falaram até que o Bahia perdeu a Copa do Nordeste. Foi falar que perdeu a Copa do Nordeste. Estão informados que só, né? Mas eles falaram que perdeu a partida dentro de casa, foi isso. Não é que perderam a Copa do Nordeste. Perderam a partida final de dentro de casa. O Bahia realmente perdeu por 1-0 e virou o jogo lá. Isso. Mas eles não lembram que o único time no brasileiro que fez 6 gols no Flamengo foi o Bahia, no campeão. Isso é só assim mesmo. Viu, gente? Então, o que é que acontece? Tudo isso, né, é produção. É justamente isso que a gente quer dar 3. Mais para frente, a gente queria, por exemplo, na parte mesmo que vocês ainda vão apresentar, lá de modelagem, de trazer o máximo que você extraiu de conhecimento em relação a tudo que vocês vão estar fazendo. Porque tem relatórios, tem todo esse processo, né? Só para reforçar aqui, gente, off topics, nosso querido professor e coordenador Paulo mandou reforçar aqui para vocês o prazo para participação da avaliação institucional, né? Que é até 4/6. Aproveite esse novo prazo e reforce o incentivo à participação com seus alunos e alunas. Então, vai lá, vai no Fala Agis, faz a avaliação institucional. Já mandei a minha lá, já. Um dia, cara. Me deu 10? Claro, né? Eu também já fiz a minha já. Mas tem sido prazeroso estar trabalhando com vocês. Me sinto à vontade para falar isso, né? E o Paulo também. A gente conversa bastante e a gente vê um grande potencial de vocês aí, mais para frente, de produzir excelentes profissionais dentro da área da engenharia civil, né? Outra coisa, gente, que a gente precisa acertar aqui. Nós temos aula de reposição, que é no sábado. Amanhã, na quarta, amanhã, vocês estão tendo curso? Vão ter algum curso da área de extensão? Alguém está fazendo aqui? Eu tenho. Eu também. Eu também. Heitor, Vinícius, Leandro. A gente tem um vida e carreira, né? Do primeiro semestre. Certo. Então, não, eu pensei que a gente poderia... olha, eu acho dizendo aí, ó. Compra de ativos brasileiros da Lawrence. Então comprou. Aí não foi a Anima que comprou, não? Exatamente, ó. Exatamente. A Anima crescendo aí. É porque a mensagem para mim chegou, entendi errado, eu fui pesquisar antes de lhe mandar.
pela mensagem aí, você já viu que eu já entendi o tópico. Então, gente, então a gente poderia antecipar ou deixaria para o sábado mesmo? Se for à noite, eu infelizmente não vou poder participar, né? Que eu tô no curso. Eu tenho que participar, né? É a última aula, então Não, é a parte de entregar. eu pensei na quinta-noite. Né? Quinta é feriado, professor? É, quinta é feriado. Já ficaria livre, né? Ficaria sexta. Aí, quinta dá, tem aula. Para mim, tá quinta dá também. Quinta dá para Então, fica para quinta, então? Por mim, sim. Professor, é o que aí que minha aula caiu? A gente tem uma reposição de comportamento, tá certo? E a gente tinha marcado para esse sábado. Aí, é que nem a gente fez na semana passada, que antecipou de sábado para sexta, porque sexta não teve, poderia antecipar para quinta-feira. Entendeu, Nara? Ah, entendi. Por mim, tudo bem na quinta. Ok. O link vai estar para o Paulo lá, então eu vou pedir para o Paulo me mandar o link. Ou eu tentar fazer um link para eu ter autonomia da gravação. Quinta não tem aula normal, não, é feriado, né? Nem quinta nem sexta vai ter. Por que sexta não tem? A Anima liberou aí, emendou. Nossa, que notícia. Que notícia boa. Vixe, a Anima Que milagre. Tem até medo. Novidade essa aí, viu? Cuidado, viu? Na verdade, aí eu achei que você ia ficar saudade de mim. Falou, graças a Deus. Tá bom, Eu falei que notícia triste, viu? Foi, aí, só Inara. O resto é tudo farinha do mesmo. Professor, e essa reposição, ela vai ser aula de quê? Na verdade, a gente está revisando para 2, né? Mas de qual matéria? De qual C? Comportamento. Porque Beleza. era 2 de comportamento, a gente já fez uma de comportamento, fez uma de metodologia, né? De modelagem, desculpa. E agora falta outra de comportamento, que a gente vai estar finalizando. Tu não consegue fazer naquele mesmo link da aula de quinta, não? Do Paulo, Sandro? Porque ali já dá para entrar pelo live, né? Porque o link fica lá para a gente. Eu falo para eu ser o anfitrião, para poder gravar. O host, né? Exato. Aí Paulo teria que entrar e me dar o host durante a aula para eu poder efetuar tudo isso. Aí tá mais tranquilo, porque vai aparecer lá, né? No nosso live de boa. Mas na quinta à tarde eu já faço uma reunião, boto reposição e mando o link. E aí vocês entram. Boa, então. E aí eu tenho autonomia para fazer. Então, fica para quinta-feira. Beleza. A nossa aula de reposição. Amanhã vai estar todos os vídeos, né, as apresentações de vocês, porque também tem um vídeo lá da apresentação das questões da aula invertida, que vocês apresentaram. Então, vou botar tudinho lá, vou atualizar lá as listas. Obrigado mais uma vez, gente, a todos vocês pelas apresentações, pelo alto nível, buscando conhecimento, trazendo e pegando as dicas. Muito bom, estão ficando profi. Para terminar, coloca o hino do Bahia aí, professor. Terminou? Terminou, Inara. Gente, então... Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Bora, Bahia. Quinta-feira, obrigatório todo mundo saber cantar o hino do Bahia. Semana que vem tem prova, hein? Valeu, Sandro. Beleza, Heitor? Valeu, Sandrão. Boa noite. Beleza, João? Valeu, Sandro. Boa noite. A gente vai estar definindo, viu Neto? Para ver o que a gente pode fazer para você, um relatório, alguma coisa. Vou estar acertando com ele até quinta-feira. Isso aí você pode pagar até depois da 2, para você ter um tempo, porque você vai ter que estudar para a prova 2. Professor, então ficou marcada aí a recomposição aí da aula quinta-feira, né? Isso, ficou para quinta-feira. Certo. Valeu, boa noite. Boa noite.